santificou. Quero agradecer a cada um de vocês que não me deixou, continuou fiel, enviando mensagem, apesar de eu ter passado um dia falta, né, que tinha uma visita em casa, e eu não podia deixar de dar atenção, são pessoas que eu não conhecia pessoalmente, da família, né, dos esposos dela, então eu deixei para dar um pouquinho de atenção, mas não esqueci de vocês. E esse dia eu passei também sem gravar vídeo aqui, mas e não teve nada a ver com a visita. Ontem, por exemplo, porque não teve. Deu a chuva, ficou sem internet praticamente o dia inteiro. A chuva foi só à tarde e à noite. Mas fiquei sem internet o dia inteiro. A energia foi embora, só chegou após as 18 horas. Então ficou mais um dia sem vídeo. Espero que vocês entendam. Os pessoas que me visitam não atrapalharam de gravar. Então vamos começar no livro de 2ª Crônicas, capítulo 30, versículo 18, onde o profeta fala com o povo de Israel, o povo de Judá. É o que tem, essa palavra foi escrita para nós no dia de hoje. Não endureçais agora vossos serviços, como vossos pais, Não devemos endurecer, devemos dar ouvido e praticar o que Deus nos ensina. Não andar segundo o gosto do mundo. Devemos dar ouvido ao que o Senhor está falando, através dos profetas. Profeta, quando eu falo profeta, não, às vezes vai ficar até ruim de falar, mas eu falo os profetas da Bíblia. Eu não falo de muitos falsos profetas que existem por aí, no meio do poder, no meio das igrejas, não. As profecias da Bíblia. Tem profecias? Ainda tem. Mas temos que guardar as profecias para esperar se cumprir, para saber se é de um ou não é. Eu aprendi isso com o meu primeiro pastor Mário de Paula Campos Júnior. Examina a profecia e guarda. Não, se acontecer foi Deus, se não acontecer, não toque no profeta. Mas hoje nós vemos tantos falsos profetas. É só profecia de prosperidade. Mas ninguém prega mais conserto, ninguém prega mais ensinando arrependimento, amor. Essas pregações, essas palavras ficou para trás, para ele no esquecimento. O que agrada o homem hoje é prosperidade. Dai a mão ao Senhor e vinde a seu santuário que ele santificou para sempre. Aqui o profeta fala com o povo de Israel, o povo de Judá também, para ele dar a mão ao Senhor, ou dar ouvido, segue os mandamentos do Senhor, obedeça, e venha ao templo que ele santificou. O templo que Deus santificou, ali o templo de Salomão, pode estar falando isso, mas pode estar falando do templo do teu espírito, do teu corpo, onde Deus habita em nós. Mas talvez aqui esteja falando do templo que Salomão construiu para adorar o Senhor. O templo que quando Salomão orou ali por aquele templo, entregando aquela construção ao Senhor, ele santificou aquele templo, falou que ali estariam os olhos atentos, os olhos dele estariam atentos e o ouvido dele aberto para ouvir as orações feitas naquele lugar. Então, esse é o templo. O templo é a igreja que você congrega, seja ela qual dominação for. Então, fique atento que Deus fala dentro das igrejas, fala com você. Não deixa de obedecer. Mas Jesus é bem claro. Examina as escrituras para saber se estão ensinando a verdade, ensinando como convém. Se não são palavras falsas, se é palavra do Senhor mesmo. Examinando as escrituras. Não caia nas armadilhas do adversário. Servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Se
servir, obedecer, seguir os mandamentos do Senhor, para que a ira do Senhor se afaste de nós, de nós. Deus ira conosco por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de amor, falta de misericórdia para com o próximo, por não obedecermos a palavra do Senhor. Essa mensagem está em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 28. Essas são as palavras que eu entendi nesse capítulo, nesse versículo. Vamos agora passar para o vídeo do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Messenger. Essa mensagem que eu acabei de falar, eu digito ela, deixo ela digitada no Messenger de vocês, daqueles que me seguem. Vamos então agora para o vídeo. Mais um vídeo, né? Vamos começar assim. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu socorro. Pai, peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância. O que eu fiz, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, perdoa-me, Pai. Me ajuda a afastar das coisas que desagradam o Senhor, que entristece o teu espírito, Pai. Afasta de mim, Pai, uma pessoa temente ao Senhor, uma pessoa que tem amor à tua palavra, que procura seguir os preceitos do Senhor, Pai. Transforma minha vida, transforma minha família, Pai. Peço ao Senhor a transformação de dentro para fora, Pai. Pai, fala conosco hoje na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Não seja o que eu quero falar, no que nós queremos ouvir, mas que o teu Espírito tenha a falar conosco. Que tudo seja para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, do versículo 1 até o 6, instrução do casamento. Não sabeis vós, pois, irmãos, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher não é que está sujeita ao marido, enquanto viver está instigada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também, meus irmãos, vós estáis mortos para a lei pelo pecado, de Cristo, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que temos fruto para Deus. A instrução sobre o casamento, nós vemos hoje os escândalos que o povo causa, né? Na lei, nos mandamentos, os próprios obreiros, os próprios pastores, obreiros da casa do Senhor, membros, têm escandalizado a palavra do Senhor, quando eles se divorciam e casam novamente. Muitos ainda falam que essa lei foi o homem fez essa lei de divórcio, o homem não. Nós temos que saber que essa lei não é de Deus. A lei de Deus, o mandamento de Deus, o ensinamento de Deus é que se nós divorciarmos e casarmos novamente, nós seremos adultos, estamos adulterando, tanto o homem como a mulher. Então a palavra de Deus fala que ele não muda, ele não mudou e não mudará. O homem quer mudar os mandamentos, quer mudar o que Deus deixou escrito. O homem quer mudar, quer ser igual a Deus ou mais do que Deus quando ele pula esse mandamento. Quando ele deixa de obedecer o mandamento, que nós sabemos que ele é perfeito. Lá no livro, se eu não me engano, de Zacarias, fala, Malaquias, se eu não me engano, que Deus repudia o divórcio. Ele tinha poder para fazer muito mais,
Mas ele fez um homem e uma mulher, um homem para sua mulher e a mulher para seu esposo. Ele podia fazer mais, né? Mas ele só fez um para cada. E o homem hoje casa, separa. Quando eu falo homem, é ambos os sexos, homem e mulher. Casa, separa, não está satisfeito, separa, casa de novo. É o que nós mais vemos hoje, é filhos sem pais, filhos abandonados, porque as pessoas não examinaram se era aquela pessoa certa, se o convívio seria bom. Isso também se torna pecado, quando a gente contrai matrimônio de qualquer maneira. Quando a gente, na hora que vê, a pessoa vê a beleza exterior, não vemos a beleza interior, que está dentro do coração da pessoa, e só Deus sabe, né? Mas convivendo com os dias que vai passando, a gente sabe. Nós temos um tempo até nos casarmos, mas o homem, a mulher, afoito, agrada, quer dizer, a verdade é, aquela pessoa agrada a carne, então vamos nos casar. Passa pouco tempo, aí começa as contendas, aí vem a separação. Aí vem os filhos ficando sem paz, lares abandonados, lares destruídos, porque nós não estamos seguindo o mandamento de Deus. Nós não estamos obedecendo o que Deus deixou escrito. Nós estamos andando, fazendo a vontade do homem. Assim nós também somos libertos do pecado por Cristo. Não devemos nos agarrar ao pecado. Muitas vezes nós sabemos que estamos debaixo da graça, aceitamos Jesus, estamos livres do pecado, estamos livres, Deus perdoa o nosso pecado. Mas não é continuar pecando, continuar errando. Estamos errados. Se nós continuarmos, se nós quisermos continuar no pecado, aceitando o pecado, nós estamos debaixo do jugo do pecado. Não estamos debaixo da graça de Deus. Estamos no jugo do pecado. No versículo dele diz assim: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em vaidade de espírito e não na vaidade da letra. Novidade do espírito, não na vaidade da letra. Embora nós somos libertos pelo amor, pelo sangue de Cristo, não estamos seguindo agora pela lei, pela letra, estamos seguindo agora pelo amor de Cristo, pela nossa salvação que Ele nos deu. Versículo 7. A luta contra o pecado, 7 ao 13. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estávamos mortos do pecado, estávamos mortos do pecado. E eu algum tempo vivia sem lei, mas vendo o mandamento reviveu o pecado em mim. É que nós vemos aqui essa passagem do versículo 7, a luta contra o pecado. Quando não existia a lei, nós não tínhamos pecado. Não tínhamos mandamento de Deus. Não tínhamos a orientação de Deus. O primeiro pecado entrou ali naqueles homens, um casal inocente, que não conhecia o erro, não conhecia o pecado, mas através de uma cilada que o adversário colocou, ele fazendo eles desejar aquilo que Deus proibiu que eles desejassem, querer aquilo que Deus falou que não pudesse tocar. Entrou o pecado entrou pela desobediência do homem. E assim nós conhecemos a lei, conhecendo os 10 mandamentos, as instruções do Senhor, nós conhecemos o pecado. Nós sabemos que se nós roubarmos, é pecado. Se nós desonrar nosso pai, nossa mãe, estamos pecando. Então nós sabemos o que é pecado, o que é certo e errado.
Mas a nossa carne que cobiça, ele vai sabendo o que é pecado, nós praticamos o pecado, nós erramos. Quando fala para nós não cobiçarmos, nós cobiçamos. Não desejar o que é de outro, nós desejamos. Quantas vezes a lei manda que nós honremos nossos pais, nós desonramos nossos pais. Não mentir, nós mentimos. Então nós estamos aí transgredindo a lei, estamos debaixo do pecado. A vez Jesus Cristo se entregou por amor de nós, para nós fôssemos livres do pecado. E debaixo da graça nós estamos pecando, que estamos cobiçando, estamos idolatrando, estamos adulterando. Então só pela misericórdia de Deus para nós salvarmos. Mas a palavra de Deus deixa escrito que o que é impossível para o homem, tudo é possível para Deus. E tudo é possível para o que crê. Mas não é possível você continuar no pecado e ter salvação. Você continuar no erro, você não vai se salvar, eu não vou me salvar. Essa lei é verdadeira, essa palavra é verdadeira. Ela está escrita em nós. Que nós não vamos tomar posse do pecado desse mundo. Que nós vamos afastar das coisas ruins desse mundo. Nós sabemos que é errado, então vamos afastar. Vamos virar as costas para aquilo que mata o nosso espírito e alimenta a nossa carne. Logo tornou-se meu bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado é que nos mata espiritualmente. Eu não estou falando de matar a carne. A palavra também não está falando de matar a carne, é matar o espírito. Nós vivemos, quando nós vivemos pela carne, nós não estamos obedecendo a lei, os mandamentos, nós estamos obedecendo o espírito. Estamos fazendo a vontade da nossa carne. Qual é a vontade da nossa carne? Mentir. Qual é a vontade da nossa carne? Adulterar, idolatrar, ser soberbo, ser mentiroso, avarento, para crescimento na presença do homem. Mas isso é morte na presença de Deus. Nós estamos dando ocasião à carne, a carne está nos matando, tirando da presença de Deus. Quando eu cobiço, quando eu desejo as coisas do meu próximo, eu estou matando a lei que opera em mim, estou dando ocasião ao pecado. E o pecado mata. O pecado só nos leva à perdição. Versículo 14 até o 25, a natureza pecaminosa. Porque sabemos que a lei é espiritual e eu sou carnal, vendido sob pecado. Porque o que faço não provo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Quando nós fazemos as coisas erradas, quando nós andamos contra os mandamentos, as leis, o ensinamento do Senhor, nós não queremos cometer um erro e nós cometemos. É porque o pecado está dominando o espírito, a carne está sendo superior ao espírito. Nós devemos viver no espírito. O espírito tem que sobrepor a carne, tem que ser superior à carne, à nossa carnalidade. Quando eu cobiço, eu não sou espiritual, eu sou carnal. Quando eu minto, eu não sou espiritual, eu sou carnal. Porque eu não quero mentir, mas eu minto. Eu não quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal, perdão, mas eu não faço o bem também. Se eu não faço nenhum mal, nenhum bem, eu estou contra a lei. Se eu não quero adulterar, mas eu adultero, porque eu não quero. O espírito não quer, mas a carne quer. É o combate do espírito contra a carne. É o desejo do nosso coração e a nossa vontade, a vontade da carne, ela supera a vida espiritual, o espírito.
porque nós somos fracos espiritualmente. Os desejos do pecado, o pecado que habita em nós, ele continua falando mais alto na nossa vida, no nosso ser, no nosso coração, do que o mandamento do Senhor, as leis do Senhor, do que a graça do Senhor. É o combate, irmão. O pecado contra a graça contra o pecado. E essa luta nós vamos passar enquanto Deus estiver. Porque o pecado, ele consente em tudo que é errado. Mas o Espírito, ele não quer fazer o mal. E quando a gente não quer fazer o mal, nós fazemos. Nós somos os mais miseráveis, diz o apóstolo Paulo. Miserável homem que eu sou. Quem me levar do corpo da morte? Porque, sabe por que o apóstolo põe miserável homem que eu sou? Porque nós não queremos pecar, mas pecamos. Nós não queremos seguir os mandamentos, andar de acordo com os mandamentos, mas nós andamos contrário a ele. Somos mais miseráveis dessa terra, porque nós consentimos com o pecado. E esse pecado não nos livrará da morte, ele nos livrará a morte da nossa alma, a perdição da nossa alma. Versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A lei, assim com o mesmo entendimento, sirvo a lei de Deus. Com entendimento, coração, o Espírito, nós servimos a lei de Deus. E com a carne, nós seguimos a lei do pecado. Nós andamos com a carne, quando somos carnais, andamos contrário aos mandamentos do Senhor. Essa é a mensagem da carta da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Que Deus abençoe. Vamos orar. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui de novo. Amanhã, sexta e sábado, nós estaremos em 1 Coríntios. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pelo vídeo, obrigado pelo ensinamento, obrigado pelos filhos, todos que estão comigo, Pai. Pai, te coloco na tua presença, Pai, a nossa necessidade, as nossas faltas. Coloco na tua presença, Pai, as enfermidades dos filhos, as lutas, Pai, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Coloco nas tuas mãos, Pai, as enfermidades, as portas que estão fechadas. Coloco nas tuas mãos os casamentos que estão sendo desfeitos. Pai, que o Senhor venha restaurar os lares, que o Senhor possa abençoar os lares dos teus filhos, das tuas filhas, fortalecer, dar saúde, que a paz do Senhor venha reinar sobre nossas vidas, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, o nome do canal é José Jóia, contando parte da minha história. Estamos com 258 inscritos no YouTube. Você que tiver, acesse o YouTube, se inscreva lá, compartilhe, divulgue esse canal. Que Deus abençoe. Uma boa final de tarde, uma boa noite de repouso. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Jesus te ama, eu também te amo. Que a paz do Senhor reinar na nossa vida. Um abraço, irmão Jóia.